Glória seja dada ao nome de Jesus. A palavra que Deus me deu hoje é no livro de João, capítulo 9, que fala de uma cura de um cego de nascença. A Bíblia vai dizer que esse cego era cego de nascença. Jesus está mais os discípulos, então mais os discípulos vai se deparar com esse homem que era cego. E quando depara com esse homem que está cego, os discípulos perguntam a Jesus dizendo: Mestre, quem fez tal coisa para esse homem estar cego? Pois ele é cego de nascença. Quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Pois ele é cego de nascença. Aí Jesus, como sempre, tem uma palavra, como sempre ele identifica da verdade, como ele conhece o coração do homem, sabe de todas as coisas. Então Jesus ele diz: nem o pai dele, nem a mãe dele. Isso era para que manifeste a obra de Deus. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus vai cuspir no chão, vai fazer um lodo e passar no olho do cego. E passando no olho do cego, ele vai dizer: vai lá e lava no tanque de Siloé. E depois se apresente aos fariseus, e se apresente na lei de Moisés, aquele que manda fazer você. Então a Bíblia vai dizer que o homem vai lá, lava os olhos e já começa a ver. E quando ele começa a ver, o povo da época, os fariseus, os publicanos, que sempre estavam ao redor, como essa raça está ao nosso redor, sempre tem aqueles para nos observar, sempre tem aqueles para dizer: o irmão não é crente, a cura não aconteceu, o milagre não aconteceu. Sempre tem esses hipócritas do nosso lado, sempre está ao redor. A hipocrisia não é diferente do tempo de hoje não, irmão. Os hipócritas, eu não estou falando de espírito enganador não, irmão. Eu estou falando de pessoas hipócritas, é pessoas fariseu, é pessoas, a pessoa, o ser humano que dá para o lado de ser hipócrita, que dá. Isto está dentro da palavra, irmão. A Bíblia diz que nos últimos tempos a gente já se dá com pessoas, amigo de si próprio, mais amigo do mundo do que amigo de Cristo. Ia dar pessoas amantes de si próprio, pessoas que iam andar nos seus próprios caminhos, pessoas sem temor a Deus. E qual o dia de hoje que nós encontramos? Pessoas sem respeito, sem pudor, pessoas que não respeitam a palavra de Deus, pessoas que não têm um pingo de temor de Deus. Você pode olhar, quando tem um crente pregando, outra pessoa pregando, aí o cara quer se levantar, o cara quer fazer gracinha, ou o cara quer se levantar contra o irmão, contra a irmã, ou com qualquer outro que prega a palavra de Deus. Não tem respeito, irmão. Isso está dentro da palavra. É lícito que tudo isso acontece. É lícito. O cara não se incomoda com um som alto, com um funk, ou o que seja que está passando, mas o cara se incomoda quando a pessoa abre uma igreja para ganhar almas, para tirar da mão de Satanás. Aí vem o grupo de fariseu, o grupo de hipócrita, porque Jesus estava fazendo a obra, Jesus estava fazendo aquilo que ele foi enviado para fazer. Então Jesus disse: é necessário que isso aconteça para que manifesta a obra de Deus, naquilo que eu fui enviado. Então ao nosso redor vai estar sempre essas raças de hipócrita, vai estar sempre essa raça de pessoas que não tem respeito, não tem temor, não tem nenhum pingo, irmão, de respeito pelo muitos acham assim, vamos dizer: não, irmão, é o diabo que usa, irmão. Ah, eu sei que é o diabo que usa, irmão. A Bíblia diz que a luta não é carnal, mas a luta é espiritual. Mas tem pessoas, irmão, que já se pôs como o próprio Satanás mesmo. Tem pessoas que se pegam como o próprio diabo. Tá acendendo a luz aqui, ó. Vou tirar um pouquinho daqui. Tem pessoas desse jeito, irmão. Infelizmente, tem pessoas que se apoiam para ser o próprio diabo. Tem pessoas que acham bonito ficar brincando com crente, ficar se levantando com a obra de Deus. E outros hipócritas deram para fazer que nem fariseu. É um fariseu hipócrita. Logo, logo Deus vai acertar as contas com eles, irmão. Logo, logo isso vai acabar. Uma hora Jesus pode voltar, a gente não sabemos. Para muitos já voltaram. Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão nesse exato momento deixando de existir? E tem pessoas brincando, tem pessoas que brincam com a palavra de Deus, e tem outros que não ficam nos observando para ver as nossas falhas. Nós somos falhos, somos pó, somos cinza, mas nós somos
justificado por aquele que é santo, irmão. Nós não somos santos, porque santo é só Jesus, mas nós somos justificados por aquele que nos chamou, nós somos justificados por aquele que um dia nós aceitou ele como o único salvador da nossa vida, nós somos justificados por ele. Por isso que a Bíblia diz, filhinho, não pecais, mas quando pecar, tem o seu advogado. E quem é o advogado? Jesus Cristo, o justo. Então ele é o nosso advogado, ele é o Cordeiro sem mácula, ele é que levanta. Aí tem pessoas que deu para se levantar como hipócrita. Fuja desse grupo de pessoas hipócritas, do grupo de pessoas fariseu, grupo de pessoas que perseguem o cristão. Crente não persegue crente não, irmão. Crente não persegue o outro irmão não. Isso é antibíblico e está fora da palavra há muito tempo. Está andando de passo largo para as trevas. E outra, os cristãos antigamente, irmão, a Bíblia diz, dos atuais de hoje, como eu vejo hoje, eu sei que está escrito, irmão, é necessário que tudo isso aconteça, irmão, porque a obra de Deus está se cumprindo, irmão. Tem pessoas que já perderam o temor, tem pessoas que gostam de perseguir, e igual eu vejo pessoas me perseguindo, pessoas que já perderam o temor de Deus, perderam o respeito de Deus, falam o nome de Deus, mas Deus está longe. Aqui no YouTube, eu vi um vídeo de um homem ensinando a fazer uma obra de macumba e ensinando como acabar com o inimigo dele, ou seja, a outra pessoa que ele acha que é inimigo dele, ele ensinando para destruir a vida do outro, ensinando a obra de feitiçaria. Aí lá eu coloquei, sangue de Jesus tem poder. Ô irmão, toma vergonha na sua cara, vai, de vez que você está fazendo feitiçaria aí, vai procurar a Jesus enquanto é tempo. Eu escrevi lá no canal dele, e ele falou bem assim, irmão, não pode levantar o nome de Cristo em vão, não. Eu falei, em vão é isso que você está fazendo aí, feitiçaria, ensinando o pessoal a praticar a feitiçaria, a obra de macumba e de feitiço. Aí as pessoas fecham os olhos para não enxergar, quer perseguir o cristão, quer perseguir, igual tem pessoas que querem ficar me perseguindo, pessoas que acham graça isso, não tem outra conversa desse povo, e outras pessoas acham bonitinho a fazer isso, intimidar os outros, os fariseus faziam isso com Jesus, os fariseus, os hipócritas da época, olha para cá, deixa eu pregar, fazia da mesma maneira com Jesus. Toda vez eu estava de olho em Jesus para ver uma falha, para acusar, para apontar a Jesus. E quando Jesus curou o cego, quando o cego voltou a enxergar, até o povo disse, houve dissensão no meio dos fariseus e dos judeus na época. Os judeus criam, mas os fariseus, o grupo de hipócrita, queria dizer, peraí, não é sábado? Aí o cara dizendo, mas ele falou assim, para que eu lavasse o olho no tanque e que eu ia ver, e eu estou vendo, eu vejo que estou vendo. Aí o povo, os fariseus, os hipócritas diz, não, mas ele não pode fazer isso, porque hoje é sábado, e outra, a gente tem como Moisés, como profeta da gente. Moisés falou com Deus, e Deus falou com Moisés, mas esse aí nós não sabemos de onde veio. Aí dentro da palavra, dentro da Bíblia, está escrito, e dizendo, e ele disse, para que eu voltasse a ver, para que eu voltasse a enxergar. E a palavra, a Bíblia de Deus é bem notória, que a gente podemos ver que é bem verdade nos tempos de hoje. Tem pessoas, irmão, tem pessoas de tudo que é jeito, tem pessoas que quando vê uma cura, quando vê um milagre, aí acha que o irmão está se exaltando porque ele foi usado por Deus. Aí diz, nós temos que temer a Deus, é Deus que faz, nós sabemos que é Deus que faz, mas nós sabemos que são pessoas enviadas por Deus para operar os dons de maravilha, o dom de cura, o dom de milagre. São pessoas que creem da palavra. A Bíblia diz que tudo é possível para os que crêem na palavra, tudo é possível para aqueles que crêem. Se você não crê em milagres, se você não crê em sinais, irmão, como é que você pode crer no Cristo? Se você fica com espírito de hipócrita, com espírito de fariseu, com espírito de perseguidor, com espírito das trevas e achando que está servindo a Deus. Os fariseus tinham esse grupo. Como tem pessoas aqui que deu para se levantar grupo de pessoas perseguidores,
grupo de hipócrita, grupo de fariseu não faz nada de bom para o reino do céu, só tem maldade, irmão. Já cheira mal na arena de Deus há muito tempo. E outra, entra na mente da pessoa, porque os fariseus, ele entrava na mente das pessoas. Olha para você ver o cego, vamos dentro da palavra, irmão. Livro de João, capítulo 9, a Bíblia diz que o cego voltou a enxergar, porque ele era cego de nascença. E aí eles foram interrogar o pai e a mãe. Interrogando o pai e a mãe, a Bíblia vai dizer que eles ficaram com medo, porque eles iam ser expulsos pelo que eles... Se ele falasse, não, ele é cego de nascença, ele disse, não, pergunta a ele, porque ele já é de maior, ele já pode falar, porque ele falou dessa maneira, porque ele estava com medo dos judeus, ele estava com medo dos fariseus, dos hipócritas. E tem pessoas desse jeito, tem medo dos hipócritas, tem medo dos fariseus, tem medo de falar a verdade, de mandar o cara se consertar e procurar o melhor caminho, tem vergonha de dizer para o cara parar de ficar se levantando com a casa de Deus, com o servo de Deus, e mandar tomar vergonha na cara e procurar outra coisa para fazer. Não, tem medo, aí tem que ficar do mesmo jeito, tem que ouvir e ficar quieto, tem que ouvir. São poucos que se levantam, irmão, são poucos que falam a verdade, são poucos que saem fora de grupos e que não faz parte dessa lixarada que tem aí. Tem poucos, irmão, mas tem servo de Deus. Tem. Eu sei que tem aqueles que não adoram Baal, eu sei que tem aqueles como Elias, eu sei que tem aqueles como João Batista, perde a cabeça, mas entra no céu, perde aqui, mas ganha lá. São poucos, para não ficar no meio de grupo desses, grupos que fica tentando invadir a mente da pessoa, grupo que fica tentando invadir o psicológico da pessoa, grupo de pessoas, irmão, eu tô falando, grupos que tem aqui e outra, tem pessoas que fingem que não está acontecendo nada. Jesus vai voltar, amigo, e quando voltar vai se deparar com a verdade. O que você era aqui, e quando chegar a verdade, irmão, é problema do irmão. Ô irmão, a Bíblia diz, irmão, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca, diz a palavra. A Bíblia diz que quando um andar uma légua, você anda 2 léguas com ele. Porque Jesus vai conversar com uma mulher, uma samaritana, no tanque? Por que ele vai descer para conversar com uma samaritana? Porque ele vai conversar sozinho, manda os discípulos comprar comida, manda dispensa os discípulos, dizendo, vai lá comprar comida. Jesus, ele fez isso para que os discípulos se afastassem um pouquinho, que ele vai conversar, porque os judeus não conversavam com o samaritano, eles não tinham comunicação, e era algo que acontecesse, que era isso aí, é um jeito que eles faziam antes, e não poderiam um conversar com o outro. A mesma coisa é os fariseus que pegam no sábado, dizendo que no sábado é um dia religioso, como um dia qualquer. Se Deus é o dia de todos os dias, ele é do dia de todos os dias, ele é dono de todas as coisas, ele é o autor, o consultor, ele que fez tudo. Então os fariseus, irmão, pega muito a palavra, mas distorce totalmente. Tem pessoas desse jeito, quer pregar a palavra, mas distorcer, quer pregar a palavra, mas quer matar o irmão através da palavra. Procura um jeito para executar o que ele quer, a vontade dele, e sendo que a vontade de Deus é fazer a obra de Deus, a vontade de Deus é ganhar a alma, a vontade de Deus é tirar a pessoa das drogas, da bebida, da cachaça, do adultério, do engano, e ganhar ele para Jesus. A vontade de Deus é essa. Então Jesus, ele desce, fala com a mulher, e ele falando com a mulher, e pede ela água, e pedindo água para ela, ela diz, como vocês judeus, me pede a minha água, sendo eu samaritana, porque o samaritano não poderia conversar com os judeus, eles tinham um conflito entre eles. Mas Jesus é aquele que aonde chega, ele conversa com bêbado, ele conversa com cachaceiro, ele conversa com drogado, ele conversa com a prostituta. Jesus é o único irmão que é diferente de tudo que você pensar. Eu falo isso por mim mesmo. O homem olha a aparência, mas Jesus, ele olha para dentro do coração. O homem olha para aquilo que está vendo, mas Jesus não. Jesus, ele olha para dentro do coração. Tem pessoas que nos julgam, tem pessoas
que nem nos conhece, mas por ouvir conversa fiada dos outros, por ouvir conversa alheia dos outros, vai ouvir a quem não tem de Deus, não tem nada de Deus para oferecer. Então Jesus, ele está ensinando os discípulos, ele manda os discípulos comprar comida. E quando o discípulo vai, ele vai conversar com a mulher, ele vai dialogar com a mulher e fala para a mulher, me dá água. E a mulher disse, mas como você sendo judeus me pede água? E ele disse, mulher, se você soubesse que quem falaria contigo, você dessa água aí você vai beber e vai ter sede. Mas da água que eu te der, tu não vai ter mais sede. E outra, você fluirá rios de águas que jorra para a vida eterna. Então ela disse, será o Senhor maior do que o pai Jacó? Será você maior do pai Jacó? Então me dá dessa água para que eu não venha mais aqui buscar. Aí Jesus disse para ela, diz assim, cadê o seu marido? E ela disse, não tenho. Ele disse, dizeste bem, tivesse 5, mas até agora o que você tem não é seu. E então ele vai trazer uma revelação, e ele trazendo uma revelação de Deus, aí ela vai entender que ele é profeta. E quando entende que ele é profeta, ele diz, vejo que tu és um profeta. E ele disse, dizeste bem, tivesse 5, mas até agora o que você tem não é seu. E Jesus vai evangelizando ela, vai pregando para ela, e quando ela entende que era o Cristo, um enviado de Deus, ele diz, como é que eu vou saber se vem outro Cristo depois de ti? E ele diz, não, se você entender, eu falo contigo. E quando ele começa a dialogar com ela, dizendo que era ele que falava com ela, você crê? E ela diz, creu. E aí ele vai pregar para ela, e pregando para ela, ela vai crer na palavra, e depois ela vai pregar para os judeus, e pregando para os judeus, muitos creu naquilo que ela falou, naquilo que Jesus falou para ela. Aí os discípulos chegam, e quando vê ele conversando com a mulher, vai se maravilhar, mas ninguém pergunta nada. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai ver esse cego, e ele vendo esse cego, no livro de João, capítulo 9, o discípulo vai fazer a pergunta para Jesus, dizendo, quem pecou? Os pais ou ele? Para ele nascer assim, ele disse, não, é para a glória de Deus. Jesus faz esse milagre, fazendo esse milagre, cuspindo no lodo e passando nos seus olhos e mandando ele lavar no tanque de Siloé, aonde que o tanque se chama Enviado. E a Bíblia vai dizer que os fariseus estão ao redor, os fariseus estão observando, os fariseus está de tudo que é de maneira ao redor de Jesus Cristo para ver a cura do sábio. Então eles queriam matar Jesus, ele estava pretendendo destruir a vida de Jesus, ele estava pretendendo acabar antes da hora, mas nada acontece se no alto não vier. Tudo que estava acontecendo era para que se cumprisse as escrituras sagradas, a Bíblia, a palavra de Deus. Então Jesus estava sendo perseguido e o povo querendo destruir a vida de Jesus, procurando uma falha, procurando um erro. E os fariseus eram gente humano também, como tem nessa época de hoje, cheio de bolinho de pessoas que se forma fariseu, hipócrita, diz que conhece a letra, mas não conhece o autor da letra. Diz que conhece a Bíblia, mas não tem amor nenhum. Diz que conhece a palavra, mas não faz obra nenhum. Diz que conhece a Jesus, mas pratica o mal. Diz que conhece Jesus, mas está lado a lado com o diabo. Diz que conhece Jesus e anda da mesma maneira que andava antes. Diz que conhece a Jesus, mas não faz a obra que Deus enviou. Diz que conhece a Jesus e anda da mesma maneira que andava antes, até pior agora, porque aprendeu com os fariseus, aprendeu com os hipócritas. Diz que conhece a Jesus, mas não tem nada de Jesus. Diz que conhece a Jesus, mas não faz da maneira que Jesus ensinou. Diz que conhece a Deus, mas não tem o cheiro das coisas de Deus, das coisas que Deus, ele diz que o homem, ele cheira o perfume de Cristo quando ele faz as coisas de Deus. É um hipócrita disfarçado, é um fariseu disfarçado, é um fariseu que só conheceu a letra, só conheceu porque leu, porque os fariseus também conheciam a palavra e quer viver dentro da palavra, quer usar a palavra para matar.
não estende a mão, não abençoa, não faz o ide de Deus. Então, quando os discípulos chegam perto de Jesus e se maravilha de ver o ato que Jesus está conversando com a mulher e tentando ali conversando com a mulher, ele se maravilha. Então, a Bíblia vai dizer que ele acha cego e o povo, os fariseus, vendo que ele fez isso aqui, vai dialogar com os pais e dizer, peraí, esse não era cego? Aí ele vai dizer, não, pergunta a ele porque ele já tem idade de responder, porque ele já é de maior. Com medo dos fariseus, como tem pessoas com medo dos hipócritas, como tem pessoas, eu falo aqui também, como tem pessoas com medo de dizer a verdade, com medo de fazer fora de grupos terroristas, de grupo de pessoas que tenta destruir a vida do irmão ou a vida de outra pessoa, pessoas que ficam sendo amigo do mundo mais do que amigo de Cristo, pessoas que a todo tempo tá no grupo de fariseu, no grupo de contenda, no grupo dizendo que está servindo a Deus. Qual é o Deus que serve, rapaz? Deus da contenda, Deus aborrece a contenda, é coisa que desagrada ao Senhor, meu amigo. Está dentro da palavra, não é a minha palavra, é a palavra do Eterno, é a palavra de Deus. Se tem uma coisa que Deus aborrece a Deus, é a contenda, amigo. Aquele que espalha a contenda entre os irmãos. Aí fala que vai cantando pro céu, vai cantando aquele louvor dizendo, tá bom que os irmãos vivem em união, e fica fazendo uma contenda igual tenho visto, igual eu tô vendo pessoas fazer aqui também, no meio da igreja, no meio de grupos, achando que Deus é que nem um homem. Deus não é como um homem, irmão. O homem, você pode enganar, mas Deus não, hipócrita. A Deus você não pode enganar, porque Deus já sabe. Para entrar no céu, meu irmão, não adianta entrar com a manchinha, com a mácula. É irmão dizendo que ama irmão com ódio de irmão. É irmã dizendo que ama a Deus e ter um ódio da própria irmã, do próprio irmão, de igreja ou de outro ministério. Fazendo divisão aqui na terra, dizendo que está entrando no céu, fazendo divisão. Como é que pode isso? É o tempo atual que nós vivemos hoje. É pessoas que só conhecem a letra, meu querido. Pessoas que não conhecem a Jesus. Pessoas que estão indo para as trevas, lado a lado com o diabo, amarrado com o diabo e achando que está andando com Cristo. Pessoas, irmão, de qual esse que eu falo? Pessoas que estão no grupo de hipócritas, no grupo de fariseu, no grupo de contendeiro, no grupo de armações, no grupo de pessoas perversas, má, não tem nada para te oferecer, está tirando o céu dentro de você e você não está percebendo, meu querido. Pessoas de qual essa que eu vejo? Pessoas que a todo tempo aprendeu uma tática e quer usar essa mesma estratégia todos os dias. Pessoas que não têm mais respeito, não têm nem temor pelas coisas de Deus. Pessoas que estão como fariseu, hipócritas. Pessoas que estão andando lado a lado com o diabo e estão achando que está andando lado a lado com Deus. Pessoas que estão fazendo a vontade de Deus, olha para cá, deixa eu pregar, mas eu vou falar o que Deus mandou. Pessoas que todo tempo conhecem a letra, mas não conhecem o dono da letra. Pessoas que conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. Pessoas que conhecem de Gênesis, Apocalipse, até fala dentro da palavra, está escrito tal coisa, mas não faz nada por reino de Cristo. Nem se parece com ele. Pessoas sem autoridade, pessoas se manifestar o demônio vai dizer a mesma coisa que falou para aquele homem que foi colocar a mão e rasgou as vestes, as roupas, dizendo: eu conheço o Deus de Paulo, eu conheço o Deus do pastor, mas você eu não te conheço. Sabe o que é isso? Pessoas disfarçadas, pessoas como hipócrita, pessoas como fariseu, como espírito do diabo, perseguidores, pessoas que outra hora, irmão, falam o nome de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não está com ele, só conhece, não faz você entrar no céu, só ser um conhecedor
de Gênesis, Apocalipse, diz, irmão, Deus vai buscar pela misericórdia, vai nos salvar pela misericórdia. Você está vivendo aqui todos os dias, é a misericórdia do Senhor. Quando você acordar, quando você abrir os olhinhos, quando você respirar, isso se chama misericórdia de Deus. Nós não merecemos, mas Ele permite que nós acordemos. Isso é a misericórdia de Deus. Mas cuidado, você pode se acordar com a realidade, com acordar com aquilo que você vivia aqui. Você pode acordar para a realidade triste, sem a sua salvação. Você acha que Jesus veio buscar um povo cheio de mágoa, uma pessoa cheio de rancor, a pessoa... Glórias a Deus, louvado, agradecido ao nome de Jesus. Ouça a presença de Deus aqui, irmão. Deus vai soprar, hein? Deus vai soprar, irmão. Escuta o que eu estou te dizendo. Anota esse dia aí. Deus vai soprar. Ah, irmão, vai soprar o quê? Vai soprar essa cinza. Vai soprar essa palha. Vai assoprar aonde tem pessoas que acham que é de Deus e não é de Deus. É um macumbeiro, é um feiticeiro. Vai tirar essa raça de hipócrita. Essa raça de pessoas que se diz conhecedor da letra, mas não conhece o autor da letra. Jesus, e quando ele falou isso para os discípulos, o discípulo chegou até ele, viu que estava maravilhando, e a Bíblia diz que esse cego depois ele vai andando, porque Jesus fazia um milagre atrás do outro, todos os dias ele trabalhava. Jesus não tinha um dia que ele não trabalha, como no dia de hoje também, ele está trabalhando ao meu e ao teu favor. Jesus, ele não descansou, ele não vai descansar. A Bíblia diz que o guarda de Sião, ele não dorme, ele não cochila. O guarda de Sião, eu estou falando de Deus, ele não dorme, meu querido. Ele está sempre alerta, ele está sempre ligado, os olhos estão abertos. Então ele faz essa cura. E a palavra, a Bíblia, quando os judeus viu isso, eles contendiam. Oh, meu Deus, aleluia. Deus vai assoprar, irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus vai assoprar. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus vai assoprar, vai tirar da tua vida aí um montão de lixo aí, um montão de fariseu, de hipócrita que está te levando só para o caminho errado, só o caminho do engano, da ilusão, de hipocrisia, te ensinando só besterol. Não tem nada de te dar vida. O único que te dá vida é o autor da vida, aquele que morreu por nós, a Jesus Cristo. Você entende, você compreende? Então a Bíblia vai dizer que ele cura esse cego. E ele curando esse cego, a Bíblia vai dizer que os judeus vão ficar brigando um entre outro, dizendo: ninguém pode fazer tal coisa, tal sinal, se ele não vem de Deus, se ele não foi enviado de Deus. Então ele dialogava com ele dizendo: mas você faz isso no sábado. E na lei manda dizer que faz guardar o sábado. Ele dizendo, ele tinha uma palavra para dizer para eles. E Jesus se retira, e quando Jesus se retira, a Bíblia vai dizer que ele estava tentando matar a Jesus. E quando Jesus passa no meio dele, se retira, porque nada acontece, nada vai acontecer se Deus não permitir, irmão. O homem só te mata se Deus permitir, rapaz. Só acontece algo na sua vida se Deus permitir, se do alto permitir a Jesus Cristo, a Deus permitir. Então não tenha medo de fariseu, de hipócrita, de pessoas que ficam tentando te matar, de pessoas que andam te perseguindo, de pessoas que faz grupinho, de pessoas que não gostam de você. Você está achando que Jesus pregou rosa? Você está achando que Jesus pregou foi amado? Não, irmão. Aqueles mesmos que estavam Hosana, 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 gritaram dizendo: crucifica, é o falso Cristo. Aquele mesmo que curou, muitos olharam para ele dizendo: crucifica, ele é mentiroso.
junto com o hipócrita, com o fariseu, porque os fariseus estavam procurando um jeito para matar, e muitos chegavam próximo de Jesus dizendo: você não faz tal coisa, esse alto não vem do alto de Deus, então você é filho de Deus. Mas estava esperando para matar Jesus, estava rodeando, procurando um jeito, uma falha no mestre para matar Jesus. E como tem pessoas desse jeito, olhando, procurando uma falha em nós, procurando de qualquer forma achar uma brecha, algo para nos destruir, para dizer não é crente, não é enviado de Deus, não é servo de Deus. Tem pessoas desse jeito, meu querido. Esquece que nós temos o nosso advogado, nós temos aquele que nos defende, nós temos aquele que é justificado, aquele que morreu por mim, por você. Bata no peito aí, entenda que é Jesus que justifica você, crente. É Jesus que te levanta, é Jesus que te coloca de pé, é Jesus Cristo, teu advogado, que te coloca de pé. E tem pessoas que não entendem, tem pessoas que não compreendem e não entendem e diz: mas por que o irmãozinho se levantou? Mas por que estava caído, se levantou, não estava lá dentro do bar, não estava bebendo? Porque disseram assim para o cego, quando viu o cego enxergando, diz: espera aí, mas não é aquele que era cego? Tem pessoas desse jeito, vai tomar um susto, vai dizer: espera aí, era o cachaceiro, era o drogado, era aquele que andava nas drogas, não era aquele não, meu amigo. É porque Jesus entrou na vida dele e transformou, é porque agora eu vejo. Eu não via, mas agora eu vejo. Foi isso que o cego falou. Foi isso que aquele cego de nascença falou, dizendo: eu não sei quem fez, mas quem fez, agora eu vejo. Ele dizendo: mas o homem é pecador. Os fariseus estavam dizendo que Jesus era pecador, e ele diz: não sei se ele é pecador, mas eu sei que agora eu vejo e eu vou segui-lo. E ele diz: quer tu ser expulso daqui também? Então tem pessoas desse jeito, irmão. Não concorda com algo que somos enviados para fazer as obras de Deus. E quando vê, faz o grupinho. Quando não vê, faz aquele grupinho do contra. Faz aquela armação dizendo: vamos se levantar, vamos fazer toda coisa. Jesus vai soprar esse grupinho. Jesus vai colocar logo a mão em fariseu e hipócrita, porque ele tem todo o controle, ele não perdeu o controle, ele está acima de tudo, irmão. Ele está conosco até a consumulação do século, como diz a palavra. Ele diz: eu não deixarei órfão, eu não deixarei você órfão. Então eu vou mandar o Consolador, eu vou mandar para vocês, e ele já mandou. Jesus já morreu, Jesus reviveu, Jesus está conosco para todo sempre. Ele todos os dias, irmão, todos os dias ele permite que eu e você acorda. Então, irmão, não tenha medo de hipócrita, de fariseu, daqueles que diz que vai te matar, daqueles que diz que fica armando situação, igual tem uns grupos por aí que acha que tem todo o domínio, todo o controle, todo o poder. Não pode do alto, se do alto não vier, só acorda porque o meu mestre permite que ele acorda, só acorda porque o meu Senhor permite que ele acorda, irmão. Você tem que entender e compreender. O homem só acorda porque Jesus permite. O homem só levanta da cama se Deus permitir. O homem só respira porque Deus permite, não é por bondade humana. Davi, ele falou isso. Davi, ele diz: acordei e levantei porque o Senhor me sustentou. Davi entendeu isso. Eu estou falando de uma pessoa, melhor dizendo, uma pessoa que foi muito perseguida. Eu estou falando de uma... Nossa, eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar, irmão. Deus vai soprar pessoas aí, hein? Olha o vento de Deus aí. 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 Que vento é esse, irmão Géres, evangelista Géres, melhor dizendo? É Deus dando sinais. Olha, é forte, hein, irmão. O vento de Deus vem aí. Ó. Que vento é esse? É tirar as coisas do lugar. Aquilo que está bagunçado. Aquilo que Deus vai soprar para bem longe. Vem um vento de Deus aí, meu querido. Olha o vendaval. Olha o que vai acontecer. Tá ligado aí, terra? Tem algo de Deus aí por essa semana, hein? Tem algo de Deus aí vindo. E quando acontecer é para que você veja.
É para que você volte a enxergar, meu querido. É para que você volte a abrir os teus olhos. Ah, irmão, eu estou quase ficando cega de um olho direito. Deus está tocando na sua visão agora mesmo. Deus está tocando na visão do olho direito de uma pessoa. Deus está tocando na visão do olho. Ai, que vento é esse? É o vento que Deus toca para abrir os teus olhos, para que você veja, para que você volte a enxergar, para que você volte a ter visão novamente e enxergar. Então Deus abriu os olhos do cego, e abrindo os olhos do cego, a Bíblia vai dizer que esse cego ele glorifica ao Senhor. E aí vai ter dissensões no meio, aí vai ter pessoas dizendo, o próprio judeus, os fariseus brigando entre si, dizendo, ninguém pode fazer tal coisa se do alto, se ele não vier de Deus, e se isso está acontecendo é porque ele foi enviado de Deus. Então os judeus creu, a Bíblia diz que muitos deles creu, mas outros não creu. Então eles procuravam um jeito para acabar com a vida de Jesus, eles procuravam uma maneira de matar a Jesus. Olha para cá, entenda, tem pessoas desse jeito, irmão, tem pessoas dessa maneira, com o espírito de fariseu. A Bíblia diz que eles procuravam um jeito para matar Jesus, procuravam de tudo que é jeito acabar com a vida do mestre. E o mais incrível que pareça, irmão, eu frisei numa palavra escrita aqui no livro de João, capítulo 9 e versículo 40, está assim: aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, ele disse, também nós somos cegos. E disse Jesus, se fosse cego, não tereis pecado, mas como agora dizer, vemos, por isso vosso pecado permanecerá. Sabe o que Jesus está falando aqui? Então eles queriam pegar o mestre, eles queriam matar Jesus, eles estavam procurando, olha para cá, eles estavam procurando uma maneira para dizer que aquele milagre não aconteceu. Tem pessoas desse jeito. Deus me mostrou também algo que aconteceu na pessoa, Deus curando uma pessoa aqui de umas perebas, uns negócios, Deus curando. E Deus mostrava depois ele querendo chegar até mim para dizer assim, ó, não fui curado, entendeu? E Deus me mostrava que fui curado, tipo tentando me envergonhar. E Deus me mostrava, tem pessoas desse jeito, tem pessoas, irmão, a glória de Deus, a honra é dele, o poder dele, a majestade é dele. Nós só somos enviados por Deus, nós só somos um instrumento na mão do poderoso, do Altíssimo. Quem faz é ele, quem tem toda a autonomia de milagre, cura, é Jesus Cristo. É ele que faz, nós não fazemos nada. Nós somos um comedor de angu, mas ele nos usa pela misericórdia para curar, para libertar, e nós, porque nós somos enviados por Deus. Ele faz através da nossa vida. Nós não fazemos nada, quem faz é ele. Ele tem todo o poder. A glória é dele, a honra é dele, a majestade é dele e o poder é dele. É ele que faz. Não vai tocar em profeta, não vai tocar em homem de Deus, não, irmão. Porque tem pessoas que usam a palavra, olha o que eu estou te dizendo, olha para cá. Tem pessoas que usam a palavra e diz, a honra é de Deus, a glória é de Deus, quem faz é Deus. Ah, irmão, então quem fez foi Deus, não foi ele não. Irmão, cuidado, porque Deus, ele ama a mim e a você. A Bíblia diz, não maltratai os meus profetas e nem tocais nos meus ungidos. Está dentro da palavra de Deus. Quem faz é Deus, não é nós. É ele que faz, ele que cura, é ele que liberta. Tem vento aí sendo soprado para longe. Tem vento de Deus aí. Deus está colocando as coisas no lugar. Deus está fazendo aquilo que você não pode fazer. Tem vento de Deus aí soprando, tirando o que é ruim e colocando a vontade dele. Então a Bíblia vai dizer que o discípulo vai se maravilhar. E a Bíblia vai dizer que eles vão se aproximar de Jesus, porque Jesus estava conversando com essa mulher. Eu estou dando essa volta lá por trás para você entender
Jesus, aonde ele passava, ele curava. Aonde ele passava, algo acontecia. Aonde Jesus estava, o milagre é iminente. O iminente quer dizer acontecia. Então Jesus, ele faz hoje, amanhã, ele trabalha todos os dias. Ele não parou de fazer a obra do Pai. Ele faz através da nossa vida. Ele faz, ele está fazendo e vai fazer em nome de Jesus. Então a Bíblia vai dizer que eles vão se maravilhar vendo ele conversar com a mulher e vai trazer a comida, vai trazer os negócios. E ele vai dizer assim para Jesus, dizendo: ó, mestre, a gente trouxe a comida aqui. Aí Jesus disse assim: não entende, minha comida não é essa, minha comida é espiritual, minha comida é fazer a vontade do Pai, daquilo que eu fui enviado. Por isso que Jesus dispensou eles, porque sabia que eles estavam com fome, eles não iam entender, não iam compreender. Jesus estava ensinando. Tem pessoas que estão aprendendo com Cristo, tem pessoas que muitas vezes não entendem, porque tem pessoas que só criticam o pecado dos outros, tem pessoas que muitas vezes olham para a pessoa e quer ser Jesus Cristo, sendo que Jesus ainda é advogado, não é juiz ainda, porque ele não voltou ainda. Você entende, você compreende? Tem pessoas que quer dizer quem vai para o inferno, quem vai para o céu, e diz, esse não vai para o céu, aquele vai. Está sendo juiz do próprio juízo, porque a Bíblia diz que isso não foi dado a ninguém, meu querido. Isso é dado a só Jesus Cristo, quando voltar de ser juiz. Agora ele está como advogado, a minha vontade e a sua vontade de fazer o ID do Senhor tem que permanecer todos os dias. Você tem que fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Pregar o evangelho. E qual é a vontade de Deus? É fazer o ID do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? É você ganhar almas para o reino de Cristo. Então, Jesus, ele fazia isso. E quando ele fazia isso, os discípulos trouxeram comida. Ele disse: não é comida não, rapaz. O reino de Cristo não é esse não, é espiritual. Eu vim para fazer a obra de Deus. Eu vim para fazer identificar daquele que me chamou. E ele diz: mas você está cansado ainda? Você está... porque Jesus, ele tinha passado por vários lugares. Ele diz: mas você está com fome? E ele disse: não, irmão, minha comida é espiritual. Jesus sabia para que ele foi enviado. Jesus, ele sabia para que ele foi chamado e sabe de todas as coisas, porque ele é o autor, consumador, construtor de tudo. Você entende, você compreende, ele é o construtor de tudo que você vê. Ele sabe o que há no homem. Então ele sabe de todas as coisas, você entende, você compreende. Isso é forte demais, irmão. Ele sabe de todas as coisas. Deixa na mão do Altíssimo, deixa na mão do Poderoso, deixa na mão daquele que sabe de tudo. Ele sabe o melhor para mim e para você. Então deixa na mão dele, fica tranquilo e deixa na mão do Poderoso, do Eterno. Então ele falou isso para os discípulos, porque ele sabia que eles tinham que fazer, ele tinha que pregar o Evangelho. Ele desce para falar com a samaritana, ele desce para falar com a mulher que tinha 5 maridos, ele desce para falar, teve 5 maridos, não quer dizer que ela tinha 5 maridos não, meu querido, mas ela estava na prostituição de qualquer jeito. Ele disse que tinha 5, e o que você tem agora não é teu. Trouxe a revelação para a mulher. Jesus sabe de tudo, irmão. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhos, estamos rodeados de pessoas também que estão só para nos olhar, só para nos observar. Vai valer a pena você não se contaminar, vai valer a pena você todos os dias, irmão, não desistir da tua caminhada, não desistir de andar com Jesus. Eu caí, quem te levanta é Deus, meu querido. O homem só sabe fazer uma coisa, irmão, se julgar. O homem só sabe fazer outra coisa, irmão, olhar a aparência. Mas Jesus não. Jesus, além de ser seu amigo, além de estar o consolador contigo, daquele que não desiste de você, daquele que não abre mão de você, daquele que todo momento pode todo desaparar, pode a sua mãe, o seu pai, toda a amizade desaparar você, mas Jesus Cristo não desapara você. E ele luta todos os dias. Há uma luta espiritual, há uma luta no mundo espiritual, no físico, nesse que você não pode ver. Ao diabo bramindo como um leão para destruir as almas, para tragar, para destruir a vida do ser humano. E Jesus a todo momento está dando livramento, soprando o vento ao contrário
afastando as coisas ruins. Perceba e entenda que Ele está no controle de todas as coisas. Perceba que a todo momento Ele está te dando livramento. Não vai procurar aquilo que Jesus já deixou, que você já deixou e que Jesus já colocou na mão para você, já afastou da sua vida. Não queira, volte a enxergar, volta a ver. Então os fariseus hipócritas chegaram até o mestre dizendo que não que era cego, dizendo a gente também somos cegos. Olha o que a palavra diz, ele dizendo no versículo 40, ele diz, aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disse, também nós somos cegos, mentirosos, filho do diabo. Dizendo, tem pessoas desse jeito, irmão, quer nos testar, como vem muitos me testar, achando que eu vou colocar a mão, achando que eu vou determinar algo, sendo se Deus não falar comigo, não tem como, meu querido, eu não faço nada, quem faz é Ele, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, e quem faz todas as coisas é Ele, nós só somos enviados de Deus, nós só somos usados. Glória a Deus por isso, irmão. A honra é dele, a glória é dele, a majestade é dele. Tem pessoas que muitas vezes querem nos testar, faz como o fariseu, porque o fariseu quando viu a cura, ele disse, eu vou dizer que eu sou cego também. Porque eles aí queriam envergonhar a Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo diz, você disse que é cego, né? Agora, vocês agora, ele diz, terrível pecado permanecerá em vós, porque vocês falaram que era cego, e não era cego. Estava para testar o mestre. Para onde isso, irmão? Livro de João, capítulo 9 e versículo 40. No 40 ao 41 você vai ver. Ele estava testando Jesus, ele estava a todo momento ao redor de Jesus, procurando matar Jesus, testar Jesus. Esse homem era cego, enxergou, voltou a enxergar. Eles não glorificaram a Deus, eles tentaram matar a Jesus Cristo. A todo momento fazer um grupo para destruir a vida de Jesus Cristo. E outra, estava tentando testar a Jesus. A todo momento ele está ao redor para observar o que Deus tinha feito através do seu Filho, daquele que foi enviado a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo dizendo para ele, agora que vocês falaram isso, vocês permanecerão no pecado. Por quê, irmão? Tem pessoas que entram na igreja, tem pessoas que ficam ali no pé da igreja ou escuta a palavra de Deus, vê cura, vê milagre, mas não se converte a Deus. Permanece no pecado, continua no pecado, e tem outros que querem fazer prova ainda. Ah, se Deus for, eu vou dizer que tem tal coisa, mentindo não para o homem, mentindo para Deus, meu amigo, porque Deus está vendo, está permanecendo no pecado, está permanecendo, terrível coisa. É a palavra que diz, está amaldiçoando? Então não, irmão, é a palavra que diz. Está mentindo, está sendo filho do diabo, está tentando envergonhar um pastor. Quantos que já tentou envergonhar a minha vida? Quantos já tentaram envergonhar outros pastores também, da mesma maneira, dizendo que tem tal coisa, dizendo que está... Já chegou um em mim dizendo que tinha demônio, estava dizendo que estava endemoniado, dizendo que estava vendo um inferno. Eu olhei para a cara dele e disse, só que Deus fala conosco, irmão. O Espírito de Deus é sábio. O Espírito de Deus sabe o que há no homem, meu querido. De mim não edifica ninguém não, mas aquele que nos chamou, naquele que tem todo o poder, todo o controle, você entende, você compreende, ele sabe de tudo. Então, quando um rapaz fez isso comigo, eu já percebi logo, falei, esse cara não tá vendo nada, não foi arrebatado, não foi nada, ele tá fazendo ceninha. Depois ele caiu endemoniado, para a glória de Deus. Tem pessoas desse jeito, irmão. Tem pessoas que querem nos testar, quer fazer como fez com Jesus, e vai fazer, irmão. Infelizmente. Agora vocês que têm um pingo de temor de Deus, não entra nisso não, irmão. Você está perdendo a sua salvação, está perdendo o respeito por Deus. Deus não habita, irmão, em templo sujo. E outra também, Deus não está em meio de contenda não, irmão. Deus usa o homem. Tem pessoas que pega pessoas e julga a pessoa, de vez de julgar a profecia, e outros que não tem nem o Espírito de Deus. Deus pode perdoar, Deus perdoa todos os dias. Quando nós se achegamos a Deus, é Ele que nos fortalece, é Ele que tem todo o controle, é Ele
que tem todo o poder. Então veja, enxergue que é a Jesus a todo momento. Ele tem todo o controle, todo o domínio. Volte a enxergar. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.